Olá, bom dia. Bom dia a todos os servidores e servidoras que estão nos assistindo. Bom dia especialmente aí para os aposentados e aposentadas que estão acompanhando essa live. Lembrando que a live ela vai ficar gravada, né? Então, quem quiser assistir num outro momento, pode mesmo assim encaminhar perguntas para a gente através do e-mail do consciênciaeluta@sindijuspr.org.br. Mas quem quiser encaminhar perguntas aqui através do Facebook ou através do YouTube, também pode encaminhar, que nós vamos tentando responder aqui ao vivo a todos os questionamentos. A live de hoje é a respeito dos aposentados e a retirada de direitos. Nós estamos observando, não só para os servidores da ativa, uma grande retirada de direitos, uma facilidade de retirar os direitos, né? Como dos aposentados, que são sempre os mais prejudicados, porque não recebem aí gratificações, vale alimentação, outras questões que o pessoal da ativa consegue ainda conquistar em algum momento. E para isso nós convidamos hoje o Dr. Ludmar Rafaim, que nos atende na questão de processos administrativos e também tem acompanhado muito de perto essa luta dos aposentados, dos servidores, não só do Sindijus, mas dos servidores do Estado de uma maneira geral, porque essa é uma luta que nos unifica com os demais servidores. Eu quero aproveitar, eu tenho aqui comigo o Davi Machado, que vai fazer essa live também. Quero esclarecer que estava programado para que o José Roberto estivesse junto conosco nessa manhã, mas ele não está passando muito bem, teve que ir ao médico. Fica aqui os nossos votos aí de melhoras para o Zé Roberto, para que em breve ele esteja aí conosco, sanando todas as dúvidas e na luta como o Zé Roberto sempre está. Davi, um bom dia, doutor Ludmar. Davi, quer fazer alguma consideração inicial antes da gente passar para o doutor Ludmar? Davi, nos escuta? Bom dia, doutor Ludmar. Eu acho que já, para começar, a gente já coloca as questões já levantadas para o doutor Ludmar discorrer sobre a questão dos aposentados, mas mais especificamente em relação à alíquota de 14%, o que nós já fizemos, né, sobre essa questão e quais as expectativas aí, se houver, né? A gente sabe que, dependendo do judiciário, a gente tem expectativas, mas nunca se sabe a decisão que vem. É uma luta tanto dos servidores do judiciário quanto de todos os servidores públicos do Paraná e do Brasil também, né? Tanto no aumento da alíquota, primeiro na implantação do desconto para quem já contribuiu a vida inteira, não é? Depois, a alíquota foi alterada de 10% para 14%, né? E mais ainda, né, doutor Ludmar? Aí houve a redução do teto, né? Antes, naquele momento, acho que era 5 mil e pouco, 5.700 reais, só a partir disso que passava a questão, né? Depois, esse limite foi baixado, né? E hoje, aí, acho que de 3 mil em diante, já se aplica a alíquota de 14%. Bom, eu vou deixar para quem mais entende do assunto. Então, bom dia, Carol, bom dia, Davi, servidores e servidoras que estão acompanhando essa nossa conversa aqui hoje. Eu entendo que a Carol e o Davi introduziram muito bem a questão que nos últimos anos foram muitas as perdas que os servidores públicos tiveram, né? Do ponto de vista previdenciário, nós tivemos a reforma no Estado do Paraná no dia 4 de dezembro de 2019, né? Alterando significativamente as regras de previdência dos servidores. Então, há pessoas que às vezes estavam faltando um dia para se aposentar e terão que trabalhar mais 15 anos, por exemplo, se nós falarmos da aposentadoria por idade. E foi nesse contexto que ocorreram essas duas alterações. Aliás, são várias alterações. Mexer na pensão por morte também, né, que quem acumula pensão e aposentadoria não será integral mais, né? A pensão que não será vitalícia mais, só para quem já tinha direito,
ou no momento da geração da pensão tinha mais de 44 anos, senão ela será temporária, será no máximo por 20 anos. E essa questão que é bastante sensível. Eu lembro quando a gente fazia o debate sobre a proposta da reforma da Previdência, que as pessoas diziam o seguinte: eu já tenho direito adquirido a me aposentar, eu já estou aposentado, então eu não serei atingido. E o governo, então, fez esse discurso, que realmente a reforma da Previdência era só para os futuros, né, servidores, e que não atingiria aposentados e pensionistas. Pois bem, vieram as mudanças que atingiram duramente os servidores ativos, né, porque vão ter que trabalhar muito mais. Tiveram aumentado a alíquota de contribuição, né, para 14%, e, além disso, os aposentados e pensionistas que, se tivesse mantido a lei anterior, nesse momento só contribuiriam com a Previdência naquilo que excedesse R$ 7.087, né, que é o teto do regime geral da Previdência. O que o Estado fez? Reduziu esse teto para 3 salários mínimos. Então, hoje, quem ganha acima de R$ 3.600 contribui com a Previdência. Então, há pessoas que não contribuem nada ou contribuem pouco e que, com essa mudança, contribuirão em torno de, no mínimo, R$ 600 a mais com a Previdência, se nós compararmos a redução do teto, né? Eu até escutei uma servidora, isso aconteceu no Estado, aconteceu nos municípios, eu escutei de uma servidora do município, aqui do Estado, dizendo que esse era o valor que ela tinha para pagar o aluguel da casa dela, né? E que foi retirado dela. Então, isso é muito importante. Nessa busca aí de retirada de direitos, nós temos a questão das licenças, né, indenizadas aí dos servidores aposentados. O CNJ fez uma decisão, né, dizendo que não seria devido à indenização, mas ele estava se referindo a servidores ativos. Então, não estava se referindo a servidores aposentados. Eu falava inicialmente ali para o Davi e para a Carol que a Procuradoria-Geral do Estado não tem nem contestado as ações mais, né, da indenização, da licença-prêmio indenizada, tem apenas contestado diferença de valores e tal, mas no mérito eles têm concordado com o pagamento, porque é um patrimônio do servidor. Então, independente de haver previsão em lei estadual e tal, com relação aos servidores ativos é diferente, mas com relação aos aposentados, ou aqueles que já estavam recebendo parcelas, não faz sentido esse corte, né? E, paralelo a isso, também nós temos a situação dos serventuários aposentados do extrajudicial, que, na verdade, é ênfase maior até nessa nossa conversa que passa por aí, porque esses serventuários, durante décadas, quer dizer, desde 1964, foi dito que eles seriam aposentados pelo Estado do Paraná, mesmo não sendo remunerados pelos cofres públicos. Nós estamos falando daqueles que recebem as custas, né, dos serventuários. E nós, desde 64, tem essa previsão. Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2791, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que só teriam direito à aposentadoria aqueles que tivessem cumprido pelo menos o direito à aposentadoria proporcional até 15 de dezembro de 98, que dali para frente as pessoas não teriam. Então, nós temos hoje situações de pessoas que já contribuíram com 30 anos, mas que não tinham direito à aposentadoria proporcional lá em 98 e não estão se aposentando, né? Há pessoas que estão saindo do Paraná Previdência, vamos dizer assim, da Caixa de Pensões, e indo para o INSS para tentar garantir alguma aposentadoria mínima. Mas, nessa decisão do STF, em nenhum momento ela disse que eles deveriam deixar de receber as aposentadorias ou deixar de ter reajuste. Nós tivemos um momento aí que os serventuários do extrajudicial ficaram 5 anos sem receber reajuste. Por conta dessa DIN, o tribunal entendeu que não deveria conceder. Daí, quando concedeu o reajuste, concedeu a integralidade do período perdido, mas não concedeu com efeitos retroativos, né? Aí o sindicato entrou na justiça, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, foi para o STJ e o STJ devolveu o processo para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça fundamente o acórdão que concedeu os reajustes retroativos. Em 2019, nós tivemos um outro momento bastante tenso,
que foi quando o tribunal e o Estado informaram que não iriam pagar e de fato não pagaram, né, naquele mês, as aposentadorias e pensões, porque dizendo que não tinha dinheiro e que eles não tinham obrigação de pagar. O sindicato rapidamente propôs um mandado de segurança, foi concedida a ordem e o Estado manteve o pagamento das aposentadorias e pensões. Não fosse essa ação do sindicato, os aposentados e pensionistas não estariam recebendo. E, paralelo a isso, o sindicato desenvolveu todo um trabalho no sentido de ficar claro de quem era a obrigação de pagar as pensões e as aposentadorias dos serventuários do extrajudicial. Porque o TJ dizia que era o executivo dizia que era o TJ. Foi aprovada a lei, né, em 2021, a lei dizendo que a responsabilidade era do Estado do Paraná e que a fonte de recursos, além da contribuição previdenciária, né, dos serventuários, também um fundo que foi criado com renúncia de custas judiciais. Então, por exemplo, as ações da Defensoria Pública, as ações do Estado, ele fica isento do pagamento de custas e, em troca, esse valor vai para esse fundo do pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, na prática, quem paga as aposentadorias e pensões é o TJ, né, por uma via transversa, e o Executivo também. Só que daí surgiu uma outra polêmica. Qual a outra polêmica? Não há acordo entre o Estado e o TJ, não há acordo entre o governador e o presidente do tribunal, de quem é a responsabilidade por enviar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa sobre a revisão geral da remuneração. Por conta disso, embora os servidores do judicial estejam recebendo reajuste, mesmo que de forma parcelada, os serventuários do extrajudicial não tiveram nada de reajuste nos últimos anos, né? E até agora não foi mandado nenhum projeto para a Assembleia Legislativa. Novamente, o sindicato socorreu do Poder Judiciário, impetrou um mandado de segurança, onde, para nossa surpresa, vem o Estado dizendo que não é responsabilidade dele, o governador, e vem o presidente do TJ dizendo que não é responsabilidade dele também. Então, quer dizer, de quem é a responsabilidade pelo envio desse projeto de lei? Né, no mandado de segurança, ele foi distribuído por o desembargador Paulo Vasconcelos, que está com ele, né, já em condições de ser julgado, né, para decidir quem deve mandar esse projeto, né? Se são os dois, se é o TJ, se é o Executivo, para que os serventuários do extrajudicial possam ter direito ao reajuste. E mais uma questão nessa onda de retirar direitos é a discussão da concessão do reajuste para os servidores sem paridade. Então, nós sabemos que a Emenda Constitucional 41 transformou a paridade em uma exceção, né? Então, só teria direito à paridade com os servidores ativos aqueles que estavam aposentados até 31 de dezembro de 2003, ou tinham direito adquirido, ou no momento da aposentadoria tivessem também 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Para os demais, não há obrigatoriedade de dar o mesmo reajuste. Até existia um dispositivo na Lei Federal 10.887, que dizia que no mínimo a inflação tinha que ser concedida, mas esse artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ADIM proposta pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Bom, e aí agora o que acontece? Então, em tese, desde 2003, o Executivo, no caso, o Poder Executivo, o Judiciário, não estaria obrigado a dar o mesmo reajuste para os servidores aposentados sem paridade. Mas isso vinha acontecendo normalmente, como vem acontecendo normalmente nos municípios. Então, o mesmo reajuste que é dado para os servidores ativos é dado também para os servidores aposentados com paridade e os sem paridade também. Só que nesse ano, surpreendentemente, o governo, vamos falar assim, o Estado do Paraná mudou o entendimento. E aqueles servidores que não têm direito à paridade, ficaram sem reajuste. Né? Eles têm procurado o Paraná Previdência para saber por que não tiveram reajuste, principalmente no caso nossos servidores do Poder Judiciário, e a informação que tem sido dada é que eles não têm paridade. Até falam na emenda 45 do Estado do Paraná, mas ela não tratou especificamente disso, né? Na verdade, o que acontece é que eles fizeram de tudo, na emenda 45 e na lei complementar 133, para que os servidores, como eu sempre digo assim, trabalhem mais,
recebam menos, paguem mais, e depois de aposentado não tenham o mesmo tratamento dos servidores ativos. Então, eu acho que é essa a questão. Como enfrentar isso tudo, né? Eu falo assim, não é uma ação judicial que vai resolver isso. Nós até propusemos ação judicial e tal. É o engajamento das pessoas, dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, na defesa dos seus direitos. Porque do jeito que as coisas estão, a tendência, se não houver resistência por parte dos servidores públicos, a tendência é ficar muito pior isso. A tendência é termos novas reformas da Previdência, a tendência é aprovarem a reforma administrativa, que é a PEC 32, de forma que a contratação temporária seja a regra e o concurso público seja a exceção, né? A tentativa de até distinguir regimes próprios de previdência e remeter os servidores para o regime geral da previdência. Então, esse é o quadro todo que está colocado e que não vai ser por uma ação jurídica que a gente vai reverter isso. É muito importante que as pessoas tenham clareza disso, que o jurídico é uma ferramenta importante para os sindicatos, mas não é o fim em si. Eu sempre brinco até que, se fosse um fim em si, não precisaria existir o sindicato. Bastaria ter um escritório de advocacia. Então, o sindicato existe para fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores e tem essa ferramenta. Assim como tem a ferramenta da comunicação, assim como tem a ferramenta da questão administrativa, assim tem a ferramenta do jurídico, que é para dar sustentação às lutas travadas pelo sindicato. Então, de forma bem geral, inicialmente, Carol e Davi, é isso que a gente estava colocando. Estava falando para a Carol inicialmente que nós, e essa foi a proposta, a gente ser bastante objetivos, né? Porque hoje essas lives, quando elas começam a ficar muito longas, a gente fica falando sozinho, porque as pessoas realmente não estão assim exaustos, né? Com tanta informação que chega todo dia. Então, inicialmente é isso para abrir o debate. Perfeito, doutor Ludmar, muito obrigada aí por esse início. É importante lembrar, né, que quando da aprovação lá da emenda 45 em 2019, os servidores fizeram a luta, né? Nós tivemos lá no dia da votação na Alep, levamos gás e a votação foi suspensa e acabou que a votação aconteceu lá na Ópera de Arame, cercada por uma cavalaria, né? Acho que é bom a gente lembrar desse episódio, que realmente tentaram, foi uma votação vergonhosa, eu acho, né? Você aprovar um projeto de lei que atinge a vida das pessoas cercados por uma cavalaria, né? Então, realmente, os sindicatos, né, os servidores públicos, de uma maneira geral, estavam reunidos para tentar evitar esse golpe aí contra os servidores, e realmente foi usado de violência, né, para conseguir aprovar a lei. Eu acho... Na verdade, né, Carol, isso tem sido recorrente, né? Vamos lembrar do 29 de abril, quando modificaram a Previdência, foi com bombas e tudo mais. Vamos lembrar o 30 de agosto de 88, que foi com cavalaria do Álvaro Dias também, contra os professores, né? E vamos lembrar também que agora, que essa discussão, 29 de abril, 30 de agosto de 88, e agora, 2019, essa forma, né? Inclusive, o Estado entrando com interdito proibitório, supondo que os servidores iriam para a Ópera de Arame, entrou com interdito proibitório contra a APP e contra o Sindarspen, que depois não se concretizou, porque as pessoas nem conseguiram ir para lá, mas mesmo assim, os sindicatos foram condenados a pagar verbas de sucumbência nessa ação. Então, o Estado, por todos os meios, tenta inibir a atuação sindical, seja a hora ameaçando o corte dos descontos das mensalidades, impondo multas aos sindicatos para que eles se descapitalizem, vamos dizer assim, e venham a ter dificuldade em fazer a mobilização. Então, é importante lembrar que isso tem sido recorrente desse governo e de governos anteriores. Jaime Lerner, Álvaro Dias, Beto Richa, Ratinho, todos tiveram o mesmo tratamento com os servidores públicos em todos os momentos. Exatamente. A luta tem ficado cada vez mais difícil, né? Realmente para todos os servidores e para o sindicato, mas a gente cada vez tem que ficar mais unido, né? Para preservar os nossos direitos, porque as retiradas realmente são grandes. Eu queria perguntar para o doutor Ludmar a respeito da paridade. Se desse para esclarecer, a emenda constitucional é de 2003.
Então, os efeitos dela seria a partir de 2003, a partir daqueles que se aposentaram a partir de 2004? Tem alguma linha de corte? Não, é assim. Quem entrou depois do dia 31 de dezembro de 2003 não tem paridade. Então, vamos lembrar os analistas e os técnicos judiciários que entraram em 2009, por exemplo, eles entraram depois de 2003, então eles já entraram na vigência da emenda 41. Só que essas pessoas ainda não perceberam isso porque praticamente ninguém se aposentou nessa condição, né? Porque são bastante jovens, entraram agora e tal. Mas a linha de corte que a emenda... Eu até uma vez estava na Bahia, lá no Simpojude, fiquei a manhã inteira falando sobre Previdência e falando em paridade e paridade. Quando era 11 e pouco da manhã, alguém levantou a mão e falou, mas o que é essa tal de paridade? Tá? Então, a paridade é a igualdade de tratamento, inclusive em reclassificação de cargos. Então, se vier um plano de carreiras novo e reenquadrar as pessoas, os servidores com paridade têm direito a serem reenquadrados. Mas o principal que atinge, até porque nós estamos carentes de planos de carreiras novos, né? Então, essa coisa não tem ocorrido muito, mas a questão central é a questão do reajuste, né? Porque o reajuste, para quem entrou até 31 de dezembro de 2003, quem estava aposentado até 31 de dezembro de 2003, ou tinha direito adquirido 31 de dezembro de 2003, eles já tinham a paridade. E eram só esses que tinham a paridade. Inclusive, alguns juízes, em alguns julgamentos, fazem essa confusão. Só que em 2005 foi aprovada a emenda 47. E o artigo 3º da emenda 47 diz o quê? Diz que também tem direito à paridade aquele que entrou até 31 de dezembro de 2003 e no momento da aposentadoria tenha direito que tenha 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. E isso a emenda 45 preservou. Se você for olhar lá, quando ela diz de que forma serão corrigidos os reajustes, quando ela fala dessas pessoas que foram beneficiadas pela emenda 47, por exemplo, e portanto se aposentaram com base naquelas regras, eles dizem que eles têm direito à paridade, então o reajuste deles será igual ao reajuste dos servidores ativos. Para os que não têm paridade, em tese, desde o dia 1º de janeiro de 2004, o Estado não estaria obrigado a dar os reajustes, mas é aquilo que eu falei lá no começo, ele vinha dando o mesmo reajuste para os servidores ativos, o mesmo reajuste de servidores ativos para aposentados com paridade e para aposentados sem paridade. A surpresa desse ano é que eles mudaram o entendimento e passaram a não conceder o mesmo reajuste para os servidores sem paridade. Então, no caso, o Sindjus teve, os servidores do judiciário tiveram esse reajuste de forma escalonada, parcelada, e aí as pessoas foram surpreendidas porque são aposentados sem paridade e viram lá que não tiveram reajuste. Cobraram do Paraná Previdência, o Paraná Previdência respondeu exatamente isso, olha, a lei não nos obriga a conceder o reajuste. E aí, infelizmente, isso é desde 2003, desde 1º de janeiro de 2004, o Estado poderia fazer isso, porque a emenda 41 disse isso. Então, a linha de corte é essa, é quem estava aposentado, quem tinha direito adquirido, ou quem entrou antes de 2003, e no momento da aposentadoria tenha 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Perfeito, esclarecido. Outra questão também que chega para a gente recorrente, depois vou passar para o Davi para ver se ele tem alguma pergunta, mas eu queria ver aqui com relação ao extrajudicial. Nós temos então a ação. O pessoal pergunta muito para a gente como está essa ação, se existe alguma possibilidade, e já nos fizeram alguns questionamentos sobre entrar com uma ação individual do extrajudicial. Queria ver o que o doutor Ludmar acha a respeito disso, né? A respeito lá do reajuste deles, que estão sem o reajuste desde 2019. Então, Carol, respondendo assim, essa é uma questão muito importante, porque quando a gente teve que escolher qual ação judicial entrar, mesmo com os riscos de ser reconhecido como via inadequada, né, a gente optou pelo mandado de segurança. Por quê? E o mandado de segurança está com o desembargador Paulo Vasconcelos, que ele pode colocar julgamento assim que ele entender que está... Porque o Estado já se manifestou, o Paraná Previdência já se manifestou, a PGE já se manifestou, então há em condições, nós já nos manifestamos sobre uma preliminar arguída pelo Estado, então está em condições de ser julgado. Tá? Por que nós optamos pelo mandado de segurança? Porque a gente quer que seja concedido o reajuste.
Se nós vamos entrar com uma ação ordinária, e pode ser até individual ou coletiva, não importa, quer dizer, eu sempre digo que o sindicato, a prioridade são as ações coletivas, né, porque ação individual você não precisa ter sindicato, você contrata o advogado da sua confiança e faz, né? Por quê? Vamos ser bem realistas, né? Nós estamos tratando de pessoas idosas, porque os serventuários do extrajudicial, como regra geral, se aposentaram aos 70 anos, que era a aposentadoria compulsória até aquela época. Hoje é 75, mas acabou havendo um entendimento que eles não precisariam se aposentar automaticamente aos 75. Mas a maior parte se aposentou aos 70 anos. Então, hoje nós temos pessoas, inclusive, que estão acamadas. Tem pessoas que não saem de casa. Então, qual o sentido da gente entrar com uma ação para conquistar um reajuste que vai ser pago daqui não sei quantas décadas em precatório, né? Qual o benefício que essas pessoas efetivamente terão? Então, por isso foi a opção de forçar o Estado a mandar um projeto. Eu acho que é uma maldade que o Estado e o TJ estão fazendo com esses serventuários. Porque se eles forem incluídos, não é no regime próprio da Previdência, na carteira, né, de pensões e aposentadorias, eles precisam ter os mesmos direitos de todos, né? Então, se os servidores do judicial têm o reajuste, por que eles não têm? A lei já decidiu de quem é a responsabilidade pelo pagamento, e isso não pode continuar inviabilizando a concessão do reajuste. Então, eu até sugiro que os serventuários do extrajudicial se mobilizem, mandem mensagens para o presidente do tribunal, mandem mensagens para o governador, mandem mensagens para o relator do mandado de segurança, dizendo, olha, opa, nós temos o direito de ter o reajuste, nós já ficamos uma vez 6 anos sem receber. E depois recebemos tudo uma vez só, e aqueles 6 anos para trás, a qualidade de vida que foi comprometida. Então, que as pessoas se mobilizem, se articulem. Hoje, um instrumento forte são as redes sociais, o WhatsApp, o telefone, o e-mail, o Twitter, ou o mecanismo que cada um tiver, que use para pressionar o governo, pressionar o presidente do TJ, para que eles encaminhem, eles que se decidam entre eles, né, digam de quem é a responsabilidade, que não pode é os dois dizerem que não são responsáveis. Agora, cabe ação individual, cabe ação coletiva, mas é essa a precaução, né, Carol, porque ganhar uma ação daqui a alguns anos e depois transformar em precatórios, que está quase 15 anos atrasado ao pagamento, ou as pessoas venderem esse precatório por 30% do valor que é. Pra vocês terem uma ideia, tinha um precatório aí de R$1 milhão de um servidor, e aí veio uma empresa oferecer para ele R$100 mil pelo precatório, né? Então, é um direito da pessoa, que daí todo mundo ganha com isso. O Estado ganha porque paga menos, a empresa que compra usa integralmente para pagar tributos e paga um valor ínfimo para o credor, né? Eu acho o precatório um grande calote, a verdade é essa, né? Porque se eu entro com uma ação contra o Davi e ganho, ele tem 15 dias para me pagar. Se ele não me pagar, a conta dele é bloqueada. Agora, quando é contra o Estado, tem que esperar escrever em precatório, tem que seguir a linha. Se tem um precatório muito grande no meio do caminho, eles não pagam de ninguém, porque se pagar de alguém depois disso, vai ter que pagar esse precatório, né? Então, toda essa lógica. É claro que existe o precatório prioritário, né, para as pessoas com mais de 60 anos e pessoas com doença grave. Aliás, esqueci de um detalhe, já que estamos falando de doença grave. A isenção da contribuição previdenciária era até o dobro do teto para quem tinha doença grave e incurável, né? Com a reforma feita no estado do Paraná, e pela emenda 103 do Bolsonaro e a 45 do Ratinho, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, que mesmo os servidores com doenças graves e incuráveis, o teto de isenção deles é 3 salários mínimos. Então, quem já tinha adquirido o direito, continuou. Agora, quem não tinha vai se aposentar por uma neoplasia maligna, por exemplo, uma nefropatia crônica, uma doença do trabalho, sei lá o quê, ele só terá isenção até o limite de 3 salários mínimos. E dali para frente, são pessoas que precisam muito de comprar medicamentos e tal e tal. E com relação a essa questão dos 14%, acho que é importante registrar, né, Carol? A Carol participa da coordenação lá do FES, do Fórum das Entidades Sindicais, são 27 sindicatos, né? Eles estão pleiteando, têm feito várias reuniões junto ao governo do Estado, para que seja revista essa posição, para que restabeleça o teto de isenção do INSS para todos,
aposentados, e para os portadores de doenças graves e incuráveis, o dobro do teto. Exatamente, essa tem sido uma pauta que a gente tem levado em todas essas reuniões que vocês acompanham aí, que a gente tem feito a respeito da database, a gente tem levado essa pauta também, em todas elas, na Secretaria de Administração, na Casa Civil, com os deputados, a gente tem insistido bastante nessa luta que nós entendemos que é muito justa, né? Eu queria passar agora para o Davi, não sei se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, Davi? Carol e doutor Ludimar, nós sabemos que a situação dos aposentados é bastante aflitiva, né? As pessoas se aposentam, elas perdem uma série de benefícios, né? Um dos benefícios é o auxílio alimentação, né? Que o doutor Ludimar já, num determinado momento, disse que não tinha fundamento legal para exigir do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, o pagamento, porque não se tratava de uma verba pro labor, depois ele explica melhor Propter ali, labore. mas uma verba que é propter labore, que a pessoa tem direito de receber, inclusive, após aposentado, né? Depois o doutor Ludimar pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, aproveitar essa live para mandar um recado para o presidente do Tribunal de Justiça, né? Porque aqui no Paraná, a indenização por férias e licenças não gozadas, não é? O tribunal vinha fazendo o pagamento assim que o servidor se aposentava. E tem um pleito do sindicato, dos servidores, né, para que se pagasse dos servidores que tinham já um estoque de licenças não gozadas e não tiveram oportunidade de gozar pelo excesso de trabalho, né? E aí o tribunal dizia que se aprovasse uma lei na Assembleia Legislativa, isso era possível acontecer. Fazer rapidamente o pagamento dessas indenizações, pelas licenças não gozadas, né? Acontece que a lei foi aprovada e surgiu uma liminar lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, fazendo referência ao pagamento dos servidores e magistrados na ativa. Aí o Tribunal de Justiça, que vinha pagando para aqueles que se aposentam, acabou interrompendo, desculpa, a partir de fevereiro último, agora de 2022. Interrompeu para dar o julgamento no plenário do CNJ. Acontece que a decisão liminar ela não fala dos aposentados, ela se refere a essa análise do pleno do CNJ em relação aos servidores e magistrados da ativa. E o presidente do Tribunal de Justiça fez uma interpretação extensiva, interrompeu o pagamento desses servidores. Então, tem uma angústia, desculpa aqui, a garganta aqui está meio seca. Eles vinham recebendo assim que se aposentavam, e a partir de fevereiro, esse pagamento foi interrompido. Nós aproveitamos a live, né? Nós já estamos pedindo já para juízes auxiliares e estamos tentando audiência com o presidente do Tribunal de Justiça para ver se ele desbloqueia essa interrupção, né? Porque os servidores, já estava falando das aposento, o coordenador-geral do sindicato é aposentado, e ele sabe bem o que é essa realidade de aposentado, que há uma redução drástica em relação aos benefícios depois que se aposenta. E eu acho que o Tribunal de Justiça não pode fazer uma coisa dessa. Teria que voltar a fazer o pagamento dos servidores que se aposentaram das indenizações que eles não gozaram, né, enquanto estavam trabalhando. Perfeito, Davi.
Eu acho que fica aí a nossa angústia, né, com relação a essa questão toda dos aposentados, dessa retirada de direitos, e o que é direito parece que fica muito fácil, né, de retirar os direitos, de fazer interpretações da lei que prejudiquem, né, em especial esses trabalhadores aí que estão aposentados, que poderiam estar usufruindo das conquistas e das lutas que tiveram ao longo do tempo e passam por toda essa situação complicada, né? Eu queria passar para o doutor Ludmar aí, ver se ele quer fazer alguma consideração final a respeito do tema. Lembrando que perguntas que a gente não tenha respondido aqui na live, vocês podem encaminhar por e-mail ou pelas nossas redes sociais, que a gente encaminha para o doutor Ludmar e passa a resposta para vocês. Doutor Ludmar, as suas considerações finais aí sobre o tema. Ok. Então, assim, só reforçando, né, isso que o Davi está dizendo, que, na verdade, a decisão do CNJ não atinge aposentados e pensionistas nessa questão da licença, né? E alguns que, inclusive, vinham recebendo tiveram cortados. Então, está sendo pleiteada essa reunião e, não havendo isso, a gente vai ter que buscar outros meios, né, de forma a ser garantido. Com relação ao auxílio alimentação para os aposentados, realmente o auxílio alimentação, do jeito que ele é pensado para os servidores ativos, não caberia aos aposentados. Mas há vários locais onde as administrações, inclusive, Araucária tinha até recentemente um abono alimentação para os aposentados. Então, não era um benefício previdenciário, mas as pessoas recebiam um valor a título de auxílio alimentação, né? Então, não é impossível. Tendo uma norma que garanta isso, não é impossível fazer isso, tá? O que ele não pode ser concedido é como benefício previdenciário, porque é um valor sobre o qual não incide contribuição previdenciária, é uma verba indenizatória, como falou Davi, é propter labore, quer dizer, enquanto a pessoa está trabalhando, mas não impede que pudesse ser extensivo aos servidores aposentados, né, com uma modalidade, uma terminologia diferente. E a outra questão, quero colocar como consideração final, se nós pensarmos o executivo no estado do Paraná, o executivo, eles estão com uma perda acumulada de mais de 30%, né, nos vencimentos. Vejam só, o servidor ativo, ele não tem o reajuste, mas ele tem as progressões de promoções. E os aposentados não têm as progressões de promoções, porque eles terminam a carreira quando se aposentam. Então, nós vamos pensar os aposentados do Estado. Eles tiveram aumentadas, tem uma perda de mais de 30%, são 36%. Uma perda de 36%. Eles não têm mais progressão e promoção. Eles tiveram aumentada a alíquota de contribuição previdenciária de 10% para 14%. E tiveram a redução do teto de 7.087 para 3.600. Conclusão, nos últimos anos, de 2017 para cá, esses aposentados e pensionistas perderam quase que 50% da sua aposentadoria e pensão. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso, né? Há uma certa compreensão de alguns servidores do Poder Judiciário, que a velha pergunta, isso nos atinge diretamente? Atinge diretamente, sim. Porque na hora que você se aposentar, você sofrerá todas essas consequências. Você vai deixar de receber a indenização de transporte, você vai deixar de receber as custas, você vai deixar de receber o auxílio alimentação, né? E outras verbas, você não terá hora extra para receber nada. Então, para dizer o seguinte, nós estamos falando principalmente com aposentados e pensionistas, que eles precisam se entender como servidor, participar das mobilizações do sindicato, porque senão nós podemos chegar àquilo que já aconteceu em outros lugares, das pessoas terem a aposentadoria, o pagamento da aposentadoria parcelado em 6, 7 vezes, ou como ocorreu na Argentina, na Grécia, as aposentadorias foram reduzidas em 50%. Então, saibam os aposentados e pensionistas que é fundamental, eles são tão importantes quanto os servidores que ainda não se aposentaram na construção da organização, da luta, da resistência e da defesa dos direitos dos servidores. Tá? E aí eu aproveito para também, como o Davi falou, nós precisamos sensibilizar os magistrados, porque eles também serão aposentados. E eles também sofrerão essas consequências. Suas esposas, seus maridos, poderão vir a ser pensionistas e também sofrerão as consequências. Então, é o velho poema do Bertolt Brecht, né? Que vieram, levaram o pastor, eu não sou pastor, levaram
desempregado, eu tenho emprego, então não me incomodei com isso. Agora estão me levando, né? Sendo que eu não me preocupei com ninguém, ninguém vai se preocupar comigo. Né? Então, é muito importante que a gente pense de forma coletiva essas questões. Perfeito, doutor Ludmar, muito obrigada pela sua participação. Eu quero aproveitar aqui a presença do Davi. Nós temos uma pergunta aqui do Paulo Roberto Cleto. Ele fala assim: quero aproveitar a oportunidade desta live e saber sobre os precatórios dos que assinaram os acordos. Qual a posição atual? Davi. Na realidade, a pergunta acho que interessa um número significativo de servidores, né? Porque assim, os acordos pelas ações do sindicato junto à terceira vara da Fazenda Pública, junto ao Tribunal de Justiça e depois junto ao CNJ, nós conseguimos anular aqueles acordos que o Estado, né, por pressão, né, das chefias do próprio judiciário, naquela oportunidade, lá em 2002, né, levaram pessoas a assinarem os acordos. Nós anulamos acordos. E lá, quando a gente iniciou a execução, veio o Estado alegando que havia prescrição e nós provamos que não há prescrição. Então, o que aconteceu agora? Voltou para a vara para a continuidade da execução. Né? Agora, execução, essas execuções, como as outras todas, né? Tem que fazer toda a discussão na vara, né? E depois dessa diferença entre os 30,74 e 53,06, vai sair um novo precatório, não tem como. O reajuste, lá em 2002, ele já aconteceu, né? Porque quando veio a decisão do STF, os 53,06 veio para o Tribunal de Justiça a decisão e o tribunal mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e todos os salários foram reajustados 53,06. Mas quando aconteceu o cálculo dos precatórios, para os que não tinham os acordos, aqueles 991, o precatório calculado em 53,06%. No entanto, dos que assinaram os acordos, o precatório saiu bem menor, saiu de 30, foi calculado em 30,74%. Então, essa diferença entre os 30, 74 e 56,06 é que essa execução não está acontecendo. Né? Acontece, agora corre o caminho normal lá na vara, na terceira vara da Fazenda Pública. Né? Vai demorar? Vai demorar, porque o Estado, como ele faz sempre, ele vai alegar toda sorte de argumentos para não pagar. Né? Mas é um direito que nós temos e o direito já foi, né, já foi provado nas diferentes instâncias do judiciário. E agora, então, já como nós já fizemos o debate, o doutor Ludmar já fez o debate, nós já argumentamos algumas questões, nós encerramos essa live e depois vai ficar no YouTube esse debate aqui, né, para os servidores que viram e mais querem rever novamente, né, e para aqueles que não viram, os seus amigos, que já não assistiam a live, vá lá e acompanha nesse debate. Qualquer coisa, o sindicato também está disposto a responder perguntas que não foram, né, levantadas aqui ou que não foram suficientemente respondidas. Né? Então, cara, acho que é isso, né, que nós encaminhamos para o encerramento dessa live, né, que agradecemos ao doutor Ludmar, que foi muito importante, sempre são bastante importantes seus esclarecimentos, né? A angústia dos servidores, elas são muito grandes, né? Ainda não resolvemos a questão da reposição salarial, ainda da perda de maio de 2021 a abril de 2022, que é de 12,13%, mas continuando, né, junto ao Tribunal de Justiça,
a Carol, né, na semana passada, né, Carol, nós tivemos lá na Casa Civil do Governo do Estado, junto com o chefe da Casa Civil, né, e também o líder do governo na Assembleia Legislativa. Saímos de lá às 8 horas da noite, né, Carol, com vários representantes do Fórum dos Servidores, justamente porque se o governo do Estado concede reajuste para os servidores do Executivo, que eu sempre faço questão de, nas conversas com os servidores, dizer, são o pessoal das universidades, do ensino básico e médio, de todo o sistema policial do Estado, da saúde, da agricultura, é um contingente muito grande de servidores. E o governador tem deixado, o governo do Estado tem deixado os servidores sem reajuste, que já somam mais de 30% de perdas, não é? E aí, a nossa vida fica cada dia mais difícil por conta desse quadro, né? Por isso, né, Carol, que nós vamos junto lá com os demais servidores para discutir e levar os argumentos para o governo do Estado para que se conceda reajuste lá, porque fica mais fácil de a gente ter atendido os nossos pleitos aqui no Judiciário também. Então, essas são as minhas palavras finais. Agradecendo aí aos servidores e às servidoras, aposentados e ativos que estiveram com a gente aqui nessa manhã. É isso, né? Muito obrigada, Davi. Obrigado por ter me feito companhia aqui, também ter enriquecido tanto a nossa live quanto as informações. Quero fazer um agradecimento especial aí para o doutor Ludimar, que é sempre muito esclarecedor e muito assertivo, né, nas considerações que ele faz. Os servidores confiam muito na palavra do doutor Ludimar e nós do sindicato também. Quero aproveitar também para convidar a todos para participarem da Assembleia do Sindijus, que vai ocorrer agora sexta-feira. É muito importante a participação de todos. Como o Davi colocou, nós estamos num cenário político muito difícil em relação à database, a gente precisa se unir para determinar quais serão as nossas ações a respeito desse tema e outros temas também dos servidores. Então, por favor, confirmem a presença de vocês junto à secretaria, entrem em contato conosco. A Assembleia vai ser na sexta-feira pela manhã. Ok? Muito obrigada, então, pela participação de todos, obrigada aí pela nossa audiência, especialmente o pessoal da nossa direção, da direção colegiada, que esteve presente aqui nessa live, aos nossos aposentados, que estão sempre em contato conosco, eles estão sempre, na medida do possível, mobilizados, sim, né? Passamos esse período aí da pandemia muito difícil para a gente fazer aquela mobilização de rua, situação muito complicada, mas a retirada de direitos não foi nada difícil para o governo, né? Mas os aposentados sempre nos ensinando muito e lutando muito pelos seus direitos. Agradeço, então, a participação de todos, desejo um bom dia para todos e nos encontramos na Assembleia na sexta-feira.